Olá, que tudo esteja bem com você. Vamos resolver uma questão com o conteúdo números complexos. A fórmula a seguir é utilizada para efetuar a potenciação de um número complexo z, na forma trigonométrica e é conhecido como fórmula de Moivre, em homenagem a Abraham de Moivre, 1667-1754. Esta é a fórmula de Moivre. Para n pertencente a z, ou seja, um valor de n que pode ser valores positivos, negativos ou zero, números inteiros. Temos aqui o módulo do número complexo, vezes cosseno de um ângulo, mais i vezes o seno deste mesmo ângulo. Tudo elevado a um número que pertence ao conjunto dos números inteiros. E quando elevamos esta expressão trigonométrica a um número inteiro, fica neste formato: o módulo do número complexo, dado em sua forma algébrica, elevado a este número inteiro, vezes o cosseno de n, que é o expoente considerado, vezes o ângulo θ em questão, mais i seno de n vezes o ângulo θ. Considere z igual a 2 vezes cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. A forma algébrica de z elevado a 20 é... Para resolver esta questão, vamos utilizar esta fórmula. Vamos colocar no lugar de n o número 20. E então, vamos desenvolvê-la para que ela fique neste formato, no formato algébrico de um número complexo. Temos então que n é igual a 20 e o ângulo θ é igual a π sobre 3. Π sobre 3 é o mesmo que 180 dividido por 3, que é igual a 60 graus. Ainda fazendo a analogia entre esta expressão e esta expressão, temos que o módulo de z é igual a 2. 2 e z. Precisamos encontrar a forma algébrica de z elevado a 20. Assim, vamos substituir no lugar de n o número 20. Vamos ficar com o módulo de z elevado a 20, ou seja, 2 elevado a 20, vezes o cosseno de 20 vezes 60 graus, mais i vezes seno de 20 vezes 60 graus. 2 elevado a 20 vezes cosseno de 20 vezes 60, ou seja, cosseno de 1.200 graus, mais i vezes seno de 1.200 graus. O círculo trigonométrico vai de 0 a 360 graus. Então, vamos verificar quantos ciclos completos cabem dentro de 1.200 graus. 1.200 graus dividido por 360 dá 3, restando 120 graus. Então, vamos substituir 1.200 graus por 120 graus. Ficamos com esta expressão: 2 elevado a 20 vezes cosseno de 120 graus mais i seno de 120 graus. Coloquei aqui um círculo trigonométrico, onde o eixo que está em roxo é o eixo dos senos e o eixo em vermelho é o eixo dos cossenos.
Dividir cada quadrante em 3 partes significa que cada uma destas partes é igual a 30 graus. 3 vezes 30 graus, temos aqui um ângulo de 90 graus. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Precisamos verificar em qual quadrante se encontra o ângulo de 120 graus. 30 mais 30 mais 30, 90, 90 mais 30, 120. O ângulo que estamos estudando é esse aqui, 120 graus. Para encontrar o valor do seno e o valor do cosseno deste ângulo de 120 graus, vamos encontrar o seu correspondente no primeiro quadrante. Para isso, fazemos 180 graus menos este ângulo de 120 graus. Ou seja, o correspondente ao ângulo de 120 graus no segundo quadrante é 60 graus no primeiro quadrante. 120 graus no segundo quadrante corresponde ao ângulo 60 graus no primeiro quadrante. Vamos voltar para esta expressão algébrica e fazer as devidas considerações referentes a ângulo e sinal devido ao quadrante em que o ângulo se encontra. Ficamos com a seguinte expressão: 2 elevado a 20, que multiplica, no lugar de cosseno de 120 graus, vamos colocar menos, porque o cosseno de 120 está no segundo quadrante, cosseno de 60 graus, que é o correspondente no primeiro quadrante, mais e seno de 60 graus. Uma vez que seno de 60 graus no primeiro quadrante corresponde ao seno de 120 graus que está no segundo quadrante. Agora vamos encontrar o valor de seno e cosseno de 60 graus. Para isso, vamos utilizar esta tabela de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Queremos encontrar seno de 60 graus. Então, fazemos assim: 1, 2, 3... colocamos tudo dentro de raiz quadrada de 1 é 1, e dividimos por 2. Interessa para a gente este valor. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Para encontrar cosseno de 60 graus, fazemos 3, 2, 1, colocamos tudo dentro de raiz quadrada de 1 é 1, e dividimos por 2. Então, vamos substituir na expressão algébrica estes valores de seno e cosseno de 60 graus. Temos 2 elevado a 20, que multiplica menos cosseno de 60 graus, que já vimos que é igual a meio, mais i vezes seno de 60 graus, que encontramos como raiz quadrada de 3 sobre 2. Temos aqui a expressão z elevado a 20, na sua forma algébrica. Verificamos que a expressão encontrada não se encontra em nenhuma destas possíveis respostas. Então, vamos preparar esta resposta multiplicando esta expressão que está dentro dos colchetes por 2 e dividindo 2 elevado a 20 por 2. Ou seja, multiplicamos e dividimos por 2, não alterando o seu significado. Então, z elevado a 20 pode ser escrito como 2 elevado a 20 dividido por 2, que multiplica menos meio, mais i raiz de 3 por 2, vezes 2. Fazendo este cálculo, temos que z elevado a 20 é igual a 2 elevado a 19. 2 elevado a 20 dividido por 2 elevado a 1. Copiamos a base e subtraímos os expoentes.
Quando multiplicamos 2 por menos meio, ficamos com menos 1 mais i. E quando multiplicamos a raiz quadrada de 3 sobre 2 por 2, temos como resultado a raiz de 3. Ficamos com esta expressão. Aqui temos 2 elevado a 20, não pode ser nem A nem E. Temos aqui 2 elevado a 19, que multiplica menos 1 mais I raiz quadrada de 3. A resposta é o item B.